Nossa última aula, o que é o paracoléu? Significa aconselhar. Discípulos que aconselham. Você vai lidar com pessoas dentro desses temas que a gente vai abordar ao longo dessas 7 sextas-feiras, 7 terças-feiras. E que conteúdo bíblico você vai falar com essas pessoas? Qual conselho você vai dar para essas pessoas? Pastor, eu vou aconselhar segundo o que eu acho que é o certo. Amém. Mas a nossa intenção é que todos nós tenhamos uma linguagem. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de depressão. E o que é que nós podemos falar com uma pessoa deprimida? Uma pessoa crente deprimida. Aí nós vamos recorrer à palavra do Senhor, para que dentro da palavra do Senhor a gente encontre informações do que falar, do que fazer, e todos nós sigamos a mesma linha. A gente acredita que a palavra do Senhor é verdadeira, é atual, é viva, é fonte. Nós acreditamos que a palavra do Senhor é cura, que o mesmo Cristo que curou os enfermos de sua época, e na época que Cristo veio, as grandes doenças de seu tempo eram pessoas leprosas, pessoas com deficiências físicas, tinha pessoas com a mão errada, tinha pessoas paralíticas, tinha pessoas surdas. Hoje também tem, eu sei, mas hoje nós temos outras doenças que têm alastrado ainda mais do que essas que a gente falou, e a depressão é uma delas. A gente crê que o mesmo Deus que se importou para curar os 10 leprosos de uma vez, é o mesmo Deus que hoje quer curar 10 depressivos de uma vez. Você acredita nisso? O princípio desse aconselhamento é bíblico. Então talvez não dê muito certo para quem não crê na Bíblia. Esse princípio é para aconselhar cristãos, pessoas igual eu e você, que acreditam na palavra de Deus, porque toda a fonte do que vai ser falado vai ser a palavra do Senhor. Amém, meus amados? Amém. A gente vai falar um pouco, depois a gente vai abrir para perguntas, e a gente vai finalizar com um exemplo prático de como usar a palavra do Senhor para confrontar. Semana passada eu falei de 3 princípios que o conselho deve ter, o aconselhamento bíblico deve ter. Eu sei que os irmãos lembram quais são os 3 princípios, eu sei que lembram. O primeiro deles é identificação. Oh, glória, vocês vão falar identificação para a gente achar que todo mundo sabe, amém? O primeiro deles é identificação. Oh, glória, está vendo como os irmãos estão afiados? O que é identificação? É quando você identifica a dor do seu próximo, quando você se identifica nela, quando você sente a dor do seu próximo como sua, quando você se importa, você ama, você cumpre o que a palavra diz, chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, carregai, pois, as cargas uns dos outros. Isso é o princípio da identificação dentro do aconselhamento cristão. Amém? É você se importar com o próximo, querer ajudar de alguma forma, não condenar, não depreciar, não, mas você amar como a si mesmo. Princípio bíblico. Depois da identificação, a gente tem um segundo princípio dentro do aconselhamento. Quem lembra? Quem lembra? Confrontação. Oh, glória, tá vendo? Os irmãos estão afiados. Confrontação. O que é confrontação? É dar uma bronca? Não, confrontação nada mais é do que apresentar a palavra. É apresentar a Bíblia como cura. Você vai confrontar pensamentos, atitudes, emoções, situações que a pessoa está passando. Você vai confrontar com a palavra de Deus. Essa é uma parte tão importante para o nosso estudo, porque é nessa hora que a gente vai juntando informações da palavra, onde a palavra trata de depressão, onde a palavra vai tratar de ansiedade, que
que queremos falar semana que vem, onde a palavra vai tratar de imoralidade sexual, que vamos falar daqui a 15 dias, onde a palavra vai falar dessas situações. Aí aonde é importante você estar anotando para saber aonde na Bíblia que você vai ter a fonte de confrontação para aquela situação dos irmãos que o seu ajudador está passando. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Esposo da nossa irmã Fernanda, Deus te abençoe, meu querido. Eu não me recordo o nome dele, irmão. Dinei, é o nome do cunhado da Silvia. Agora eu não esqueço nunca mais. Deus abençoe, Dinei, em nome de Jesus. Fique à vontade, meu caro. Confrontação. Lembrando que para eu confrontar de forma satisfatória e eficaz, antes eu tenho que identificar. Não é isso? Eu não posso chegar confrontando. Ah, mas a palavra diz aí. Ei, não vai ter o efeito apropriado. Então, primeiro a identificação. É você estar do lado. É você mostrar que se importa. É você se posicionar na mesma posição assim de igualdade. Não como um ser superior, que tem todas as respostas. Não. De irmão para irmão. De pecador para pecador. Depois da identificação, sim, a confrontação com a palavra de Deus. E o terceiro princípio, quem lembra? Mudança. Nem precisei falar, tá bom? Mudança. Que é quando a gente espera que haja mudança de comportamento. É quando você vai propor novas atitudes. Você vai propor uma mudança de hábitos. Vai ter mudança de pensamento. É o momento final do aconselhamento. Amém, meus amados? E eu quero hoje, dentro da palavra do Senhor, ver esses princípios. Nós vamos, em nome de Jesus, destrinchar o capítulo 19 de 1 Reis. Você já pode pegar a sua Bíblia, você já pode deixar aberto nesse capítulo. Capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos passar versículo por versículo, situação por situação desse capítulo, porque é aqui que nós vamos ver em prática o que a gente falou aqui sobre identificação, confrontação e mudança. Só que olha que coisa linda. O ajudador aqui vai ser o próprio Deus. O ajudado aqui vai ser o profeta Elias. Meu Deus. O próprio Deus que vai ser o modelo. Não é o homem. É o próprio Deus o exemplo. O teu coração vibre com isso. O modelo não vai ser um grande psicólogo, grande psicanalista, grande estudioso, o grande pastor, nem sou grande. O modelo vai ser o próprio Deus. Capítulo 19, quem encontrou, diga amém. Amém. A gente vai ver inicialmente 5 cenas. São 5 momentos que vai mostrar a depressão de Elias. São 5 momentos que a gente vai ver atitudes de Elias, cenas de Elias. A primeira cena, claro, está no primeiro versículo. Versículo número 1 diz assim, o capítulo 19 de 1 Reis. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Era grande notícia em Israel o que Elias tinha feito. Era o grande assunto da nação de Deus, os feitos de Elias. O que Elias tinha feito? Ora, ele tinha lançado uma palavra e simplesmente parou de cair chuva em todo o território de Israel. Meu Deus! E depois ele fez uma oração e voltou a cair chuva em Israel. Uau! Como se não bastasse isso,
Ele desafia os profetas de Baal em cima do Monte Carmelo a levantarem um altar ao Deus deles, enquanto Elias, levantara um altar ao Deus vivo de Israel. Ele dá, sabe, horas e horas para aqueles profetas clamarem ao suposto Deus deles, para que caísse fogo e consumisse o altar. Isso não aconteceu. Elias joga água e mais água no seu altar, para mostrar o quanto era difícil, o quanto aumentar a prova, e ele clama a Deus, e simplesmente cai fogo dos céus sobre o altar. Uau, mais uma vez, e como se não bastasse isso, ele ainda executa o juízo de Deus contra 450 profetas de Baal. Meu Deus do céu, isso tendo todo Israel como público, como testemunha, e ele gritava em alta voz: só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. Essa era a grande notícia, essa é a primeira cena. Mas eu já quero te adiantar a quinta cena, para você ver a escada, a rampa nas emoções de Elias. Na quinta cena, Elias está debaixo de um pé de zimbro, pedindo a Deus que ele morresse. Da glória do Monte Carmelo ao desejo de morte debaixo do pé de zimbro. A segunda cena que eu quero destacar fica no versículo 2. É quando Jezabel envia mensageiros a Elias. O mensageiro leva 2 mensagens para Elias. Eu falei quantas? 2 mensagens. Primeira mensagem: em 24 horas você vai estar morto. Porque Jezabel disse assim: amanhã, nesse mesmo horário, você vai ser contado como eles. Ou seja, amanhã no mesmo horário, daqui 24 horas. Daqui 24, guarda essa informação, ela vai ser útil lá na frente. Daqui 24 horas você vai estar morto. Primeira informação. Segunda notícia que Jezabel mandou: todos os profetas de Israel já morreram. Ela já tinha executado todos os profetas de Israel. Isso não está no texto de versículo de número 2, mas está lá no versículo 10, quando Elias finalmente desabafa. Então, na cabeça de Elias, todos os profetas já tinham morrido, executados por Jezabel e Acabe. E daqui 24 horas, ele próprio morreria também. Essa é a segunda cena. Terceira cena, está no versículo de número 3. Elias, ele tem um moço, ele tem um ajudante. Não é Eliseu ainda. Eliseu só depois desse capítulo que vai ser levantado. Elias, depois que recebe essa notícia de Jezabel, ele leva o seu moço até Beceba. E aqui eu vejo um cuidado ainda do profeta, de não deixar o moço de qualquer jeito. Ele leva o moço até Beceba e deixa o moço ali. O que você percebe nessa atitude de Elias? O afastamento, o isolamento, querer ficar só, querer ficar sozinho. Depois da notícia, agora ele quer ficar só. Ele não quer mais a companhia do moço, do seu ajudante, do seu escudeiro. Ele prefere ficar só. A quarta cena que eu destaco é no versículo de número 4, quando ele caminha para um deserto. Aí confirma esse desejo dele de querer ficar só, de se isolar. Ele sai de perto não tão somente do seu moço, do seu ajudante, mas ele vai para o deserto, ele vai para longe de todos. Ele se isola completamente. E é no deserto que ele deita embaixo de um pé de zimbro, no versículo de número 5, e deseja a morte. Não apenas deseja a morte, ele pede para Deus
a morte. O seu grito inicial é de basta. E só nesse basta, a gente já vê o volume de emoções que tem dentro dele. Ele quer dar um basta na vida dele. Você já viu pessoas falando isso? Pessoas que querem dar um basta na sua própria vida? Era mais ou menos esse o sentimento de Elias embaixo daquele pé de zimbro. Quem me acompanha, diga amém. Amém. Eu quero destacar mais uma coisa dessas 5 cenas. Depois que Elias faz a obra de Deus com intensidade no Monte Carmelo, é que ele recebe a notícia da macabra Jezabel de que em 24 horas ele estaria morto. Quem é obreiro da casa do Senhor, ministro da palavra, levita, que faz a obra, vai entender o que eu vou falar agora. Elias colocou muito empenho na obra que ele fez no Monte Carmelo. Ele colocou muita intensidade, muita força, muita dedicação. Depois que a gente executa uma obra para Deus com muita intensidade, muita força, muita dedicação, é natural e humano até que a gente sinta um desgaste pós-obra. Balança a cabeça quem já experimentou isso. Fez uma grande obra para Deus, a gente está balançando rapidamente. Faz uma grande obra para Deus, coloca muito empenho, muita força, muita dedicação. Eu experimento isso quase todas as vezes que eu prego. Quando a gente vai pregar, a gente sente um peso, sim ou com certeza. Quando a gente vai pregar, a gente se cobra, a gente exige que você faça o melhor, porque é para Deus. É uma responsabilidade muito maior, incomparável do que, por exemplo, quando eu vou dar uma palestra no meu trabalho. Aqui eu estou falando de coisas eternas. Aqui eu estou falando de princípios espirituais. Aqui eu vou ser cobrado não pelo meu chefe, pelo homem. Eu vou ser cobrado por aquele que é juiz de todos, que tem toda a autoridade dos céus e da terra. O nível é incomparável. Então a gente coloca muito empenho numa obra, e quando termina aquela obra, quase sempre a gente tem uma sensação de esgotamento, de cansaço, né, pastor? Às vezes de cobrança interna, a gente se cobra depois da obra. Então é um momento que a nossa humanidade está exposta. Jezabel é tão macabra que foi exatamente nesse momento que ela mandou um mensageiro para Elias. Eu gosto de falar com alguns obreiros que fazem uma obra no dia seguinte. Repara, geralmente eu mando uma mensagem, não é toda vez, porque às vezes eu esqueço, mas eu gosto de mandar uma mensagem no dia seguinte de alguém que fez uma obra, porque eu sei que o espírito de Jezabel ainda fica mandando mensageiros para um obreiro quando ele executa uma grande obra para o Senhor. E se não tiver equilíbrio, a pessoa se abate. Eu já ministrei uma palavra, por exemplo, quando eu era responsável por um culto, em que um obreiro chegou e comparou com outro culto que acontecia na semana. O efeito e o público que tinha no outro culto. Meu Deus do céu, aquilo me arrebentou. Isso é princípio de Jezabel. Se aproveitar do momento vulnerável de uma pessoa para deixá-lo pior. Isso que aconteceu com Elias. No momento de vulnerabilidade, recebe as duas notícias de que acabaram os profetas de Israel e que ele próprio em 24 horas estaria morto. A sua atitude qual foi? Deixar seu moço em Berseba, ir para o deserto e debaixo do pé de zimbro. Exatamente 24 horas depois da notícia, ele fala: Deus, basta. Eu não valo mais do que meus pais. E ele pede a morte para Deus.
Se você contar exatamente 24 horas depois da notícia, como é que era a notícia? Amanhã, nesse horário, você vai morrer. E passado esse mesmo horário, no dia seguinte, 24 horas depois, estava Elias pedindo a morte. A gente pode fazer algumas reflexões sobre isso. Uma palavra maldita foi liberada sobre Elias. Uma palavra de morte foi liberada sobre Elias. Jezabel estava longe de Elias, mas parece que a palavra persegue. Parece que a palavra lançada, a palavra maldita persegue. Parece que o diabo se apropria de tais palavras, dessa legalidade que a ele é dado, e vai atuar naquele sentido. Jezabel estava longe para fazer algum dano físico em Elias, naquele momento da palavra, porque ela deu 24 horas de prazo. Mas quando chegou no prazo 24 horas, estava Elias pedindo a morte. Parece que a palavra estava atormentando a mente do profeta de Deus. Essas são as 5 cenas que eu quero destacar de Elias. Mas agora eu quero destacar 7 cenas do cuidado de Deus. Porque até aqui, nas 5 cenas, você não viu agir, pelo menos de forma direta, de Deus. Mas agora, as 7 cenas que tem em seguida, é Deus que está diretamente, visivelmente agindo. Não que ele não estava agindo antes, estava. Mas agora fica evidente o seu agir na vida do profeta. Pois bem, a primeira cena que Deus faz do seu cuidado fica no versículo de número 5. Eu falei qual versículo? Primeira coisa que Deus faz para Elias, no versículo 5, ele envia um anjo. Versículo 5, Deus enviou um anjo para ajudar Elias. Meu Deus, isso já fala comigo. Deus interfere diretamente na ação do profeta. No momento que o profeta está lá prostrado, abatido, pedindo a morte, atormentado pelas notícias, pelas ameaças, por mentiras, que a gente vai ver que a palavra de Jezabel é mentirosa, Deus envia um socorro, aleluia. Deus envia um anjo. Deus mostra que se importa. Deus mostra que está agindo. Deus mostra que não está alheio. Deus mostra que está por dentro de tudo que está acontecendo. Deus envia um anjo para ajudar Elias. Eu acredito, irmão André, que esse Deus não mudou. Ele continua enviando seus anjos para ajudar pessoas que estão com a mente abatida, que a semelhança de Elias também está passando por momentos presos a notícias, a ameaças, a palavras. Pessoas que estão fugindo de tudo e de todos, que também estão se isolando em seus quartos, que também estão silenciando seus celulares para não falar com ninguém. Deus continua enviando seus anjos para falar com pessoas. Aqueles 4 amigos que levantaram a cama do paralítico e levou até a presença de Cristo. 4 anjos. Aquele bom samaritano que ajuda aquele pobre moribundo que apanhou pelo saqueador. Um anjo. E você pode ser esse anjo que Deus quer levantar, que se importa, que vai aonde o Elias está, que vai aonde for o pé de zimbro. Deus não vai enviar o mesmo anjo que enviou para Elias, que a manifestação do Novo Testamento não é mais assim. Deus vai enviar pessoas para ajudar pessoas que
seja você essa pessoa. Quem me acompanha, diga amém. Amém. O segundo agir de Deus, ainda nesse mesmo versículo 5, é a palavra que o anjo libera. Ô amado, a palavra liberada para quem está mentalmente abatido tem que ser de muita sabedoria. O que o anjo vai falar para Elias abatido? Duas coisas. Eu falei quantas? A primeira, levanta. A segunda, come. Só isso, pastor? Só. Ele não fez uma pregação longa. Ele não fez uma confrontação ainda. A palavra do anjo foi: levanta e come. Por quê, pastor? Porque são duas coisas que quem está debaixo do pé de zimbro, e você me entende o que eu digo sobre isso? Quem está passando por momentos depressivos, quem está passando por momentos de abatimento espiritual, são duas coisas que ele não quer fazer. Ele não quer levantar. Ele quer estar ali. Ele não quer comer. Ele quer tão somente estar ali isolado. Pesquisa mostra que quem está depressivo perde peso, ou pelo contrário, aumenta muito o peso. Porque afeta justamente essa sua questão da alimentação. Levanta e come. A terceira atitude de cuidado divino com Elias foi no versículo 6. Quando duas coisas o anjo ofereceu para Elias. Eu falei quantas? Meu Deus, que duas coisas tão simples. O anjo ofereceu para Elias pão e água. Tão simples. O que o anjo ofereceu não foi nada irreal, grandioso. Não. Foi pão e água. Agora junte essas duas informações. Levanta e anda, e coma pão e água. Junte as duas informações. O anjo não estava cobrando que Elias se levantasse por cobrança, por exortação, por bronca, exigindo que ele se levantasse dali. Afinal, você é um profeta de Deus. Não. Era: levanta e coma, pois está aqui, o pão que eu preparei para você. Não é uma exigência de levantar. Não. É um estar do lado. Se levanta que eu estou do seu lado. E eu me importo tanto com você que eu trouxe água para você. Eu trouxe pão para você. Uau! É oferecer aquilo que o abatido não quer, não gosta, não está conseguindo fazer. O ajudador vai lá e ajuda. Pão e água. Pastor, o que eu posso oferecer para a pessoa que está passando por momentos de Elias assim? Pão e água. Coisa simples. Não fique tão preocupado achando que ofereça o básico. Teve uma vez que eu estava no meu trabalho e uma das pessoas que eu ajudei entrou em contato comigo pedindo socorro. A pessoa tinha acabado de tentar se cortar. Olha o grito de socorro. Estamos no Setembro Amarelo. Então esse tema de suicídio e depressão vai ser muito falado. E em nome de Jesus, o que vai ser falado por este rebanho vão ser falas de cura, de vida, que abençoem pessoas que estão passando por isso. Você pode concordar dizendo amém? Eu saí do meu trabalho às pressas, conversei lá e fui lá oferecer pão e água para essa pessoa que deu esse grito de socorro. Qual foi o pão e água que eu levei para ela? Eu calcei um tênis. E pedi para ela: calça um tênis. Para quê? Bora fazer uma caminhada? Eu não quero, ninguém quer. Quem está passando por isso não quer. Poxa, eu estou de tênis, bora fazer uma caminhada contigo. E no caminho a gente vai bater um papo sobre isso que aconteceu. E a gente foi fazer a nossa caminhada lá na fazendinha, subir aquela subidona, voltar.
E a gente conversou tanto. Aquela simples caminhada foi o pão e água que eu ofereci para aquela pessoa. Entende? Quando o anjo fala assim, levanta e anda, levanta e coma, não é bronca, não é exigência, é cuidado, é empatia. Porque logo em seguida ele oferece o pão e a água, oferece algo que motive, que impulsiona, que cativa a Elias depressivo a querer se levantar. A quarta atitude de Deus, eu acho muito interessante. E também está registrado no versículo 7. Sabe por quê? Porque logo que Elias comeu aquele pão, bebeu aquela água, Elias se deita de novo. Ele se prostra de novo. Parece que nada aconteceu. Ele se levantou, ele comeu, mas depois voltou para a mesma situação que ele estava. E é importante quem vai ajudar ter isso em mente. Você vai se colocar lado a lado, você vai se importar, você vai oferecer ajuda. A pessoa vai querer ajuda, a pessoa vai fazer o que você falou e a situação vai continuar do mesmo jeito inicialmente. A gente não espera resultados imediatos, porque a gente está falando de comportamento de pessoas. Resultados imediatos, até porque Deus prova, né? No tempo dele. O anjo foi lá, fez Elias se levantar, comeu, Elias se levantou, comeu e depois deitou de novo. Mesmo jeito que está. Então a quarta atitude de Deus vai ser parecida com a anterior. No versículo de número 7, de novo o anjo vai dizer: levanta-te e come. Mesma cena, preparou a água, preparou o pão, a mesma fala, porém agora o anjo vai dizer assim: porque muito comprido te será o caminho. Uau! Aqui ele já acrescentou algo que não acrescentou na primeira fala. Na primeira fala foi: levanta-te e coma. Na segunda fala foi: levanta e coma, porque você tem um caminho a seguir, um caminho que é cumprido. Percebe que na primeira fala foi só levanta e coma. Na segunda fala já foi mostrando direção, já foi mostrando um caminho a seguir, já foi apontando uma direção a seguir. Isso não foi dito na primeira fala. Na primeira fala, quando a gente vai ajudar, a gente mostra mais o amor, o cuidado, a empatia, né? A disposição de estar lado a lado. E só nas outras falas, nos outros momentos, é que a gente aponta um caminho que deve andar. Quem me acompanha, diga amém. A quinta atitude de Deus, que Deus opera em Elias, está registrada no versículo 9. A palavra vai dizer que Elias se levanta pela segunda vez, ele come aquele pão, bebe aquela água e ele vai andar durante 40 dias, com a força daquele alimento. Agora você acha que Elias está curado? Você acha que com essa ajuda Elias já resolveu o problema dele? Não. Sabe o que Elias faz? Ele entra numa caverna. Ele sai do pé de zimbra, onde pede a morte, no meio de um deserto, recebe a intervenção do anjo de Deus, mas agora ele vai para uma caverna. Parece que a situação piorou. Parece que a gente não está vendo o resultado produtivo na intervenção que está acontecendo com Elias. E quando a gente vai ajudar alguém, a gente tem que ter esse princípio. Você acredita que vai ter cura, mas no meio do caminho
Eu gosto de perguntar para a pessoa que eu estou ajudando assim: qual é o seu grande motivo que você aceitou esse tratamento bíblico? Qual é o seu grande motivo de você estar aqui? E aí eu direciono essa pessoa a anotar esse grande motivo, sabe? E eu sou bem claro para a pessoa, sabe por quê? Que daqui 2, 3 semanas você vai querer desistir disso daqui. Você vai amanhecer um belo dia e vai estar se sentindo pior do que hoje. E você vai achar que nada está adiantando isso daqui. Que até pode ter ajudado e dar certo com alguns, mas para você não vai dar certo. E em nome de Jesus você vai se lembrar do grande motivo de você estar aqui. E não vai desistir. E não vai parar. Elias recebe a intervenção do anjo, sai do pé de zimbro e vai parar no fundo de uma caverna. Meu Deus do céu. Que análise você faz dessa cena? Parece que agora chegou ao fundo do poço. Parece que agora Jezabel acertou, matou o profeta. Não matou fisicamente, mas matou espiritualmente. Agora, a quinta atitude de Deus é a que me espanta também. Porque no momento que parece que acabou de verdade o ministério do profeta, Deus não manda um anjo para falar com Elias. Deus vai pessoalmente falar com Elias. Aleluia. No momento que parece que acabou, no momento que agora você acha que chegou ao fundo do poço, Deus não manda mais recado, não manda mais terceiros. Ele vai pessoalmente intervir na situação do profeta. E é nessa hora que meu coração vibra, desejoso e orando, que a palavra penetre dentro de nós. Porque nós vamos ter, nós mesmos, momentos assim, em que a gente vai acreditar que acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais como, que acontece com todos menos comigo, que agora não tem mais jeito, que não dá mais. E Deus pessoalmente vai lá e se mostra presente, e se mostra atencioso, e se mostra cuidador, e se mostra interessado em te ajudar a fazer com que você saia das cavernas da vida. Meu Deus! Eu já falei que na minha depressão que eu tive, eu conheci a paciência de Deus. Deus manda um anjo ajudar Elias, Elias fica na mesma. Deus manda um anjo de novo ajudar Elias, Elias vai para a caverna. Agora Deus vai ajudar Elias de novo. Aí Deus vai lá e ajudou o Elisvaldo. Aleluia. Deus vai lá e ajudou o Elisvaldo. E parece que nada aconteceu. Aleluia. E Deus vai lá e ajuda o Elisvaldo de novo. E parece que está na mesma situação. Só que esse Deus não desiste. Só que esse Deus, ele parece que tem uma atenção especial para quem está passando por essas tribulações na alma, na mente, no coração. Deus se importa com os mentalmente abatidos. O Cristo de Deus na Bíblia é chamado também de homem de dores. Ele é chamado de Senhor dos exércitos. E isso mostra sua grandeza, sua glória e sua força. Sim, mas ele é também chamado de homem de dor. Dor não, dores no plural, irmã Selma. O homem de dores, experimentado no trabalho. Um homem que conhece uma dor. Um homem que conhece a intensidade da dor no corpo, na alma e no espírito. Nessa quinta intervenção que Deus vai fazer, Deus faz uma pergunta simples para Elias. Ele diz assim no versículo de número 9: o que fazes aqui, Elias? Muitos comentaristas bíblicos interpretam isso aqui como uma exortação de Deus.
Amém, respeito. Mas quando Deus fala assim, o que fazes aqui, Elias? Eu tento entrar na cabeça de Elias, na sequência que ele teve, lá da glória ao zimbro e do zimbro à caverna. O cuidado do anjo, o segundo cuidado do anjo e agora o cuidado de Deus. E Deus simplesmente pronunciando o nome dele, Elias. Imagina Deus falando, Luzimar, Gorete, meu Deus do céu. Quando Deus fala assim, o que fazes aqui, Elias? E lá na frente a gente vê que a voz que Deus usou foi uma voz mansa e delicada. Então quando ele diz, o que fazes aqui, Elias? Eu vejo uma proximidade de Deus. Mais do que isso, eu vejo uma intimidade. Deus chamando o seu servo pelo nome. Pelo nome. Aleluia. Chamando pelo nome. A sexta atitude de Deus, glória a Deus, a gente vê no versículo de número 6. Deus vai falar duas coisas para Elias. Eu falei quantas? Versículo 6 não, 11. É a sexta atitude de Deus, que está no versículo 11. Deus fala assim, sai para fora. A segunda face é, perante a minha face. Lembra quando o anjo falou para Elias, Elias, coma? E não ficou esperando que Elias achasse uma coisa para comer, se virasse, mas o próprio anjo foi lá e preparou uma refeição para Elias. É esse mesmo princípio aqui. Deus fala para Elias, sai para fora, mas coloca a face dele como motivação para Elias sair dali de dentro. Meu Deus do céu. Quando a gente olha para a Bíblia, até Elias, a gente não vê ninguém além de Moisés que teve essa experiência de conhecer Deus face a face. E agora Deus está falando para Elias, Elias, sai da caverna e se coloca diante da minha face. Com certeza Elias conhecia a história de Moisés. O único que de repente teve essa intimidade tão profunda de conhecer Deus face a face, agora ele, Elias, na situação que estava, com medo, abatido, desesperado, fugindo de todo e de tudo, escondido dentro de uma caverna, e Deus oferece a face dele para Elias. Meu Deus. Oh, glória! Eu não mereço tamanha honra, tamanha glória. Ainda bem que não é pelo merecimento. Que a graça do nosso Senhor seja louvada. A sétima atitude de Deus com Elias, que mostra o cuidado de Deus com Elias, a gente vê no versículo 11 em diante. Ainda no versículo 11 em diante. Porque três coisas vão acontecer do 11 até o 11 e o 12. Três coisas vão acontecer. Eu falei quantas? No versículo 11 vai dizer assim: eis que passava o Senhor, e também um forte vento. Então veja comigo. Primeira coisa que aconteceu ali, nessa cena, nessa sétima atitude, Deus passou na caverna. Não passou não, passava. Que dá esse entendimento que passou várias vezes. Deus passava na caverna. Só que não somente Deus passava na caverna,
passava também um forte vento. Passava também um forte terremoto. Passava também um forte fogo. O vento, o terremoto e o fogo. E por último ainda passou uma voz mansa e delicada. Você consegue imaginar essa cena? Elias na caverna e Deus passando. Deus passando, mas passando também os fortes ventos, os terremotos, o fogo, mas passando também uma voz mansa e delicada. Isso é profético na sua vida, meu amado. Aleluia. Porque se você tem momentos de grande terremoto, de vento, de tormenta, altas ondas, não é só isso que está na cena. Deus está passando na cena também. A prova disso é Cristo, quando as altas ondas tentavam, derrubar o barco dos discípulos. Não tinha apenas altas ondas, tinha também Cristo passando ali. E não tinha tão somente isso, tinha a voz de Cristo acalmando a tempestade. Aí a questão é onde você foca. Se você foca nas altas ondas, ou se você foca no Cristo que está passando, ou se você foca nos ventos que estão soprando, ou se você foca na voz mansa e suave do Senhor. O que Elias fez foi ouvir. Lá no versículo 13, Elias ouviu a voz mansa e delicada do Senhor. Pastor, o que significa o vento, o terremoto e o fogo? Se você quiser ver, acesse o YouTube, digita lá, significado do vento, do fogo e do terremoto de Elias. A primeira mensagem que vai aparecer é uma revelação que Deus nos deu há muito tempo atrás, e a gente postou lá. Graças a Deus tem muito acesso. Já tem mais de 70 mil acessos para a glória do Senhor. Está lá. Mas para a gente aqui, quando passa a voz mansa e delicada do Senhor, Elias coloca o seu ouvido nele. É o momento que Elias sai da caverna. Oh glória! A gente já vê a mudança de cena. A gente já vê as coisas acontecendo. A cura acontecendo, só que ela é devagar. Veja só, quando Elias sai da caverna, a gente vê isso no versículo de número 13. Elias pega a sua capa e enrola no seu rosto e sai da caverna. Você vê que ele ainda não está totalmente curado. Ele esconde o seu rosto para se apresentar diante do Senhor. Vergonha, sentimento de abatimento ainda forte dentro dele. O fato é que ele pega a capa ali e enrola no rosto e sai com o rosto tampado de dentro da caverna. Agora eu quero chamar a tua atenção para um fato. Aquela capa, nesse momento, qual era o símbolo dessa capa? Vergonha. Elias sai com vergonha, não sei. Sai com esse, precisando ainda de cura. A cura ainda não estava completa. Ele sai com esse sentimento de vergonha, escondendo o seu rosto. Então a gente pode associar a capa a uma vergonha naquele momento. Só que lá na frente é com essa mesma capa que esse Elias vai passar, ver Eliseu e vai jogar essa capa por cima de Eliseu. E Eliseu na hora vai se levantar e querer seguir Elias. É com essa mesma capa que lá na frente Elias vai tirar e colocar, deitá-la nas águas do Jordão, e as águas do Jordão vão se abrir e Elias e Eliseu vão passar o Jordão a seco. A mesma capa. Essa mesma capa que Elias vai ser arrebatado, e essa capa vai ficar e vai confirmar o pedido de Eliseu de porção dobrada. A mesma capa. Ô amado, eu sei que você já entendeu. Porque quando Elias sai da caverna, a capa simboliza a vergonha.
Só que lá na frente a mesma capa vai ser símbolo de levantar pessoas. Vai ser um símbolo de milagres, de sinais. Vai ser um símbolo de porção dobrada, de unção multiplicada. A depressão que eu tive, eu tinha vergonha de falar dela. Tinha. Mas hoje eu olho para isso e fico grato a Deus, porque aquilo que foi vergonha para mim, hoje tem levantado pessoas para a glória dele. Hoje tem sido exemplo, assim, sabe, de levar pessoas a querer ajudar pessoas. Então aquilo que você pode estar passando até hoje, que hoje é motivo de vergonha, hoje é motivo de você esconder o rosto, sabe? Amanhã pode, essa mesma situação pode ser símbolo de glória, de testemunho, de honra. Quem acredita nessa palavra? Elias sai da caverna com o rosto tampado. E para a gente encerrar esse momento, 3 coisas Deus vai falar para Elias. Eu falei quantas? 3 coisas Deus vai falar com Elias. Primeira coisa que Deus fala com Elias, lá no versículo 15, do versículo 15 até o 18. Olha só essa sequência que interessante. A primeira coisa que Deus fala para Elias é: volta pelo teu caminho. Elias já saiu da caverna. A ordem de Deus foi: volta pelo mesmo caminho que você veio até aqui. Meu Deus, eu vejo um recomeço. Quais foram as obras que Elias tinha feito até ali? Quando Deus fala, volta pelo teu caminho, Deus está dizendo assim: volte a praticar as mesmas obras que você praticou até aqui. Volte pelo mesmo caminho. Se ontem você orava, jejuava, volte pelo mesmo caminho. Volte a orar, volte a jejuar. Se o caminho que você percorreu até aqui foi de intensa adoração na tua casa e na casa do Senhor, volte pelo caminho. Volte à intensa adoração na tua casa e na casa do Senhor. Volte pelo caminho. Se pelo caminho você fazia uma obra de excelência a Deus, que você se lembra com tanta saudade, volte pelo mesmo caminho e volte a praticar as mesmas obras com intensas. Volte pelo caminho. Foi a primeira fala de Deus para Elias. Segunda fala que Deus liberou para Elias. Elias, eu vou colocar em palavras atuais. Elias, você vai ungir o próximo rei da Síria. Meu Deus. O cabra que estava lá no interior da caverna, achando que tinha acabado tudo, agora ele ia ungir o próximo rei da Síria. Elias, parou não, você vai ungir o próximo rei de Israel. O rei de Israel? Elias foi parar no fundo da caverna por causa de uma palavra maldita do rei e da rainha de Israel. E agora Deus estava mandando Elias ungir o rei de Israel. A história de Acabe, de Jezabel, já tinha acabado para Deus. Pode ungir um novo rei. Esses que ameaçaram já passou. Unge um novo rei de Israel. Oh glória. Mais que isso, Elias, agora você vai ungir. Olha a sequência, presta atenção na sequência. Primeira unção, unge o rei da Síria. Segunda unção, unge o rei de Israel. Terceira unção, unge Eliseu como um profeta no teu lugar. Aí alguns expositores bíblicos também encontram aqui uma exortação de Deus, uma reprovação de Deus com Elias, porque Deus mandou Elias ungir Eliseu no lugar dele. Eu não concordo. Me acompanhe.
Qual foi a ordem? Primeiro ungiu o rei da Síria, depois ungiu o rei de Israel, terceiro ungiu Eliseu. Quem Elias saiu para ungir primeiro desses três? Rapaz, parece que ele saiu correndo para ungir Eliseu. Antes do rei da Síria, antes do rei de Israel, ele foi caçar esse Eliseu para ungir logo esse Eliseu. Será que ele estava se sentindo reprovado? Qual foi o grande choro dele no pé de zimbro e dentro da caverna? Jezabel matou todos os profetas de Israel. E agora Deus está me dizendo que vai ter um profeta igual eu, um profeta que vai me suceder. Mesmo eu morrendo, vai ter um profeta que vai ocupar o meu lugar. E Israel não vai ficar sem profeta. Cadê esse homem que eu vou lá ungir agora? Isso não é reprovação. Pelo contrário, isso é aprovação. E aí, para caprichar mais ainda, Deus vai falar uma última coisa. Elias, eu guardei 7.000 profetas que não se dobraram e nem beijaram Baal. 7.000, Elias. Eu imagino o pulo de Elias. Porque Elias entrou na caverna acreditando que todos os profetas tinham acabado. E que ele também ia acabar. E acabando todos os profetas e o ministério profético dele, Israel estaria entregue à idolatria. Então não teria adiantado nada ele executar o juízo de Deus contra os 450 profetas de Baal naquela glória do Monte Carmelo. Não tinha adiantado de nada. Mas quando Elias sai da caverna, ele sai debaixo dessa palavra de Deus, dessa cura da parte de Deus. Elias, você vai ungir outro profeta que vai estar contigo, que vai te suceder, que vai dar continuidade ao seu ministério. Não apenas isso, eu guardei para mim 7.000 profetas. Israel não fica sem profeta, Israel não fica sem a voz profética de Deus. Nada silencia a voz profética de Deus, nada impede a voz profética de Deus de ser liberada, de chegar aos corações. Nada impede a voz de Deus. Quem acredita nessa palavra? Nada impede. O capítulo 19 encerra dizendo, lá no finalzinho, na última linha: então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Está falando de Eliseu. Dali para frente, Eliseu vai seguir Elias, vai servir Elias, e nunca mais Elias vai ficar só. Esse é o tratamento de Deus com Elias deprimido. Esse é o cuidado de Deus com Elias. Esse é o modelo. Se colocar lado a lado, se importar, querer ajudar, confrontar. Deus confrontou Elias? Confrontou. Na cabeça de Elias estava qual informação? Acabou os profetas. Quando é que Deus confronta Elias? Lá na frente. Não acabou não, filho. Tem 7.000 profetas. Confrontou. Qual foi a mudança de Elias? Saiu para ungir pessoas, saiu para ajudar pessoas. Teve identificação? Teve. Deus mandou um anjo lado a lado com Elias. E quando tudo parecia perdido, Deus pessoalmente foi lá. Identificação. Deus confrontou Elias, confrontou com a verdade e tirou aquela mentira da cabeça de Elias. Deus causou mudança em Elias, causou. Elias saiu dali e foi ungir rei, foi ungir profeta, teve movimento, teve atividade. Amém, meus amados? Já são 9 horas. O exemplo prático que eu uso de confrontação para o deprimido, eu ainda vou ter que deixar lá para a semana que vem. Amém? Que agora eu vou abrir para perguntas. E se alguém tiver alguma pergunta, esse é o momento. Amém?
Olha que chique, amados. Nós estamos gravando esse estudo ao vivo na página da nossa igreja lá no Face. Enquanto vocês pensam nas perguntinhas, eu quero mandar um abraço. Olha só, o pastor Paulo Diniz. Deus te abençoe, meu querido. Tem uma varoa ali que deu um sorrisão, viu, meu queridão? Stephanie Nascimento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Maria Marta. Deus abençoe a senhora também e toda a sua família. Miguel Lucas. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Dona Giselda está assistindo atentamente. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eliane Rodrigues. Deus te abençoe, minha irmã, em nome do Senhor. Eliane Lauter. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Amém, meus amados? Quem tem pergunta, fique à vontade sobre dentro desse tema. Isso. Quando tem esse silêncio, irmão Renato, é quando todo mundo entendeu o que você disse ou não entendeu nada do que você disse. Eu fui com a primeira opção em nome de Jesus. Irmã Raina Paiva. Por que o tema depressão ainda é pouco abordado? Excelente pergunta da irmã Rayana. Por que o tema depressão é pouco abordado? Há uma opressão na alma que acomete as pessoas? Irmã Rayana, depressão, assim, é uma doença. Só que é uma doença da mente. A depressão ela pode ter origem fisiológica, e se tiver origem fisiológica, é o remédio que vai curar, porque é físico. Agora, se a depressão pode ter origem e apresentar sintomas que a gente fala que é psicossomáticos, que é da mente, aí é nesse sentido que eu ofereço a cura através da palavra. Não que o nome de Cristo não cure qualquer doença, mas se for de origem fisiológica, né, aí é bom o médico tratar. Mas geralmente é exceção. Geralmente a origem da depressão é trauma, é mágoa, é uma situação traumática, é lembrança, memórias. E quando é nesse sentido, a palavra. Eu tive depressão e eu fui curado através de remédio. Mas o que eu escutava na época é coisa da cabeça, é falta de fé, é falta de Deus no coração. E são falas que para o depressivo piora muito a situação dele. O depressivo crente piora muito a situação dele, porque não é falta de fé. Elias não tinha fé? Será que Elias não tinha fé? Quem de nós já liberou a palavra e o céu cerrou durante meses, anos? A fé de Elias é exemplo na Bíblia, só que ficou abatido mentalmente. Então não é falta de fé, é muito além disso. Amém? Agora, eu fui curado com remédio, mas depois da minha cura, a gente passou a oferecer o tratamento bíblico dentro da palavra do Senhor. Eu já acompanhei, para a glória do Senhor, 9 casos de depressão. 9. Dos 9, 7 a gente teve bom resultado. Agora eu falo de tratamento, de 7 semanas de tratamento mesmo. O pastor faz aconselhamento o tempo todo. Mas de tratamento mesmo, de sequência, a gente já fez em 9 casos. Tivemos 7 bons resultados.
Muito, irmão. Muito. Muito. Isso tinha que ser tema no altar. Tinha que ser tema de altar. Você fez uma outra pergunta. Pode ser opressão maligna, né? Pode ser. Olha só. Quando é que ela deixa de ser apenas uma depressão e passa a ser opressão? Porque o deprimido, ele está debilitado. Ele está frágil. E a gente sabe que o diabo se aproveita, né? O que o diabo lança nessa hora que o deprimido está abatido, está fragilizado? O que você acha que o diabo lança naquela hora? Está vendo aquela corda ali? Um dos casos que eu acompanhei, o cabra tentou na corda que ele estava deitado na rede. Ele estava deitado na rede e ficou imaginando se enfocar naquela corda da rede. Isso é opressão maligna? Com certeza. Né? Agora, a gente não pode atribuir a depressão em sua totalidade ao diabo. Não vou dar esse crédito a ele. Mas que ele vai se aproveitar do depressivo, vai, porque ele está vulnerável. Né? Está bastante vulnerável. Amém? Mais alguma pergunta, amados? Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. Pode encerrar lá, tá bom? Obrigado, amor.